preciosa, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Preciosa, hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto polêmico, preciosa, polêmico. Desculpa o barulho, porque eu moro numa avenida praticamente, então assim, é carro 24 horas, tá bom? Até a noite isso daqui não para, é uma barulheira. E as crianças estão brincando, então assim, vocês vão ouvir gritaria, gente caindo, chorando, faz parte, tá bom? Preciosa, eu vim conversar com vocês uma coisa que eu vim me abrir, né, pra vocês e mostrar com vocês. Conversar, vamos conversar? Vamos conversar? Então tá bom. Coisa de best mesmo, de amiga, então já se inscreve no canal, tá bom? Pra gente ficar mais amigas ainda, mais que amigas friends, tá? Quero muito ser sua amiga, então se inscreve e deixa like, eu vou ficar muito feliz e ajuda muito o canal também a eu conhecer mais gente, porque amigos nunca é demais, né? E deixa um comentário pra mim aí, tá? Eu vou amar conhecer você, pra eu saber que você passou por aqui. Deixa um coraçãozinho pra mim. Vamos espalhar amor nessa internet de meu Deus. Hoje eu vim aqui conversar com vocês um assunto um pouco polêmico. Separação. O papai não tá aqui porque ele tem que cuidar das crianças, entendeu? Que senão vai virar um rebuliço e eu não vou conseguir conversar com você, preciosa. É verdade. Eu vim falar pra vocês de uma coisa que aconteceu comigo e com o papai há um tempo atrás. Foi antes da Melodia. Foi antes de eu engravidar da Melodia. Eu, como mulher, né, assisti muito Disney, né, muito filmes de princesas da Disney, que a gente fala assim, nossa, eu vou encontrar o meu príncipe encantado e vai ser tudo perfeito, e só aí eu vou ser feliz. Eu sempre sonhei com a família já pronta, eu sempre soube o que eu queria quando eu era mais nova, né. A Jade tá querendo participar do assunto, né, ela nem era nascida ainda. Mas, preciosa, olha só, quando eu era mais nova, eu cresci numa casa que só tinha mulher, né? Depois a minha mãe casou com o meu padrasto, né? Com o meu ex-padrasto, mas geralmente só tinha mulher, né? Eu sempre admirei os meus amigos que tinham pai e mãe. Eu sempre achei bonito, até porque não é que eu não tinha pai, entendeu? Assim, dentro de casa. Eu não tinha pai em lugar nenhum. Se meu pai fosse separado da minha mãe, mas ele, tipo assim, fizesse o papel dele de pai, de se preocupar, de cuidar, de querer ajudar, de ver, de visitar, mas eu não tinha nada disso, nada, zero. O meu pai não queria nem saber que eu existia, e detalhe, ele morava perto, pertíssimo, sabe? E das vezes que eu tive contato com o meu pai de sangue, era eu que ia atrás dele, entendeu? Era eu que falava assim, pai, você tem R$5 pra me arrumar? E aí ele falava assim pra mim, e a sua pensão? Era nesse jeito, entendeu? Era mais ou menos por aí. E a minha pensão, eu lembro na época, minha mãe não trabalhava. E aí eu lembro que na época a minha pensão era pra sustentar, literalmente assim, a casa, pra me sustentar. Então eu não tinha dinheiro pra jogar. A Jade tá sentadinha no tapete, aí ela caiu, preciosa. Então, assim, a minha pensão era geralmente pra sustentar o nosso, assim, o básico. Eu não tinha dinheiro pra comprar uma besteirinha, uma coisa a mais, sabe? Então, assim, eu não tive pai, né? E eu sempre achei bonito. Então, eu sempre pensei, cara, eu quero ter uma família completa. Eu quero ter um pai, eu quero que os meus filhos tenham um pai e uma mãe. Eu sei que na realidade nem sempre isso é possível, mas eu sempre sonhei com isso, preciosa. Eu sempre achei bonito, sempre quis ter. Então eu sempre imaginava, eu quero ter 3 filhos, eu imaginava 3, né, na época, agora eu quero 5. Aí muita gente fala assim, porque é ela que quer 5 filhos e fica forçando o marido, entendeu? Ela abusa do marido dela. Não, é o meu marido que começou com essa ideia de ter 5. Não foi eu, não. Eu só entrei na onda dele, entendeu? Mas eu sempre quis ter 3, então a gente come 3, come 4, come 5, não tem problema não. Mas assim, preciosa, não que isso seja fácil, não tô falando que é fácil, porque só eu sei o que eu passo aqui, meu bem, tá? Eu que fico acordado até tarde, tem dias que eu não durmo, tipo assim, eu viro a noite editando vídeo. Aí quando eu olho lá fora, o sol já tá nascendo. Nem durmo, minha filha. Pra que dormir? Já tá de dia, já tem que trocar o Gael pra ir pra escola, já tem que limpar, cozinhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, é loucura total. Mas nos meus sonhos, não era tão loucura assim, porque a gente só sabe depois que a gente vira mãe como que é difícil, né? Sabe aquela frase que a nossa mãe fala? Quando você for mãe, você vai saber. Ixi, minha filha, é verdade. E nisso, preciosa, eu sempre sonhei em ter a minha família assim certinha. Pai, mãe. E eu sei que nem sempre isso é possível, porque, enfim, né? Pessoas, conflitos, né? Cada um. E eu vou confessar, preciosa, que se fosse por mim mesma, só por mim, eu já estaria separada do Ney.
porque a gente já terminou, já se separou várias vezes, porque eu sempre fui muito imatura. Não tá bom, troca, não tá bom, troca, não tá bom, troca. E o Ney me ensinou que não é assim, entendeu? Tipo assim, não, o que a gente faz, o que a gente resolve, como que a gente, né? Porque eu não tinha essa maturidade, que é uma coisa que eu só tenho agora, que é você entender os conflitos, entender que são fases, entender que o que você tem ali como base do relacionamento é muito mais importante do que essa briguinha boba que você tá tendo com a pessoa. Porque, graças a Deus, o Ney me respeita, assim, absolutamente em tudo. E eu aprendi muito isso com o Ney, de ficar, de aguentar, de passar por isso, de lutar junto, de crescer junto, de um querer melhorar pro outro. Antes da Melodia nascer, a gente passou por uma crise que foi a pior crise. Dizem que é a crise dos 7 anos, né? Não sei se isso existe de verdade, tá? Mas o que aconteceu comigo e com o Ney foi o seguinte. Você, Preciosa, sabe qual é o principal motivo de separação? Eu pesquisei e eu vi que o principal motivo para um casal se separar é financeiro. Segundo lugar, é a intromissão da família. É a família que fica enchendo o saco, que fica em cima, que fica aquela coisa toda, sabe? E o terceiro motivo é traição. E eu achava que traição seria o primeiro motivo, entendeu? Pra separação. Mas eu pesquisei e eu vi isso, ouvi falando sobre isso. E eu achei super interessante. Porque eu acredito também que esse seja um dos motivos. Eu acho que depende, né, da sua situação. Talvez você não tenha intromissão da família, você tenha uma condição financeira boa, e aí o seu problema de separação foi uma traição. Mas tem muita gente que perdoa uma traição, entendeu? E ainda continua com a pessoa. Mas tem coisa que não muda, tipo a família do seu parente, né? Do seu amor. A família dele não vai mudar, vai ser aquela. Então, alguma coisa vai ter que ser feita pra vocês continuarem sem a intromissão. Ou a questão financeira, que é uma coisa que não é tão fácil assim, passar, melhorar. Não é de um dia pro outro, geralmente, né? Mas a gente já quase se separou exatamente por esses dois motivos, entendeu? Intromissão e principalmente financeiro, que atrapalha muito a saúde do relacionamento. Se você sozinha, entendeu? Na miséria, pensa, você sozinha, Preciosa, já sem emprego, já lascada, já é difícil. Imagina você e outra pessoa também lascada junta. Aí imagina você, outra pessoa e filhos juntos e lascados. É muito mais difícil quando você é mãe, a cabeça dá aquela virada na chavinha. E aí você se preocupa muito mais com seus filhos e você se anula, né? Principalmente numa hora de dificuldade, para você poder suprir as necessidades da sua família, da sua casa, dos seus filhos. E aí você vê assim o cenário que você se encontra e você fala, meu Deus. Meu Deus. E aí pensa você juntar tudo isso, toda essa dificuldade, mais a intromissão da família, que nem sabe o que tá acontecendo, que muitas vezes nem ajuda e estão só atacando lenha na fogueira e contribuindo para a destruição de uma família. Que destruição de família é triste, né, gente? Eu vi até uma moça falando, gente, liso com liso escorrega, entendeu? É tipo isso, entendeu? Liso com liso escorrega. Você tá lisa, você fica com liso escorrega. Mas assim, Preciosa, eu não tô falando que, porque você tem que arrumar um homem rico. Porque você tem que casar com rico, porque não pode casar com pobre. Casa com rico. Se o rico te respeitar, se você amar ele, se ele te amar, casa com rico sim, porque é bem melhor mesmo, entendeu? Você vai evitar vários problemas na sua vida. Mas eu não tô falando que isso compra caráter de ninguém. Tem muita gente que tem dinheiro e não vai te respeitar, não vai te respeitar, não vai te amar o suficiente. Mas o dinheiro não tem nada a ver com isso. Você pode também achar uma pessoa pobre que não vai te respeitar, querida, entendeu? E aí você pensa, você, mulher maravilhosa, você, mulher, que gasta fazendo unha. Cara, o esmalte é caro. O tempo que você investe fazendo a unha, acetona, tira a cutícula, se depila, faz sobrancelha, faz definitiva. Às vezes uma mulher tem mais condições, faz botox, faz preenchimento, faz cirurgia plástica, fica toda linda, maravilhosa, compra roupa, sapato, na moda, estuda, trabalha, corre atrás e vai se entregar pra qualquer um, pra quem não respeita a gente, independentemente de dinheiro, tá bom? Mas você também pode encontrar uma pessoa, você que tá me vendo que é solteira, que simplesmente tenha condições financeiras boas, né? E que também te respeite e que te ame. Dá pra unir tudo, Preciosa, tá bom? Mas o importante é quando você e o parceiro, independente de ter dinheiro ou não, querem crescer, não querem continuar numa vidinha que tá
tá difícil, sabe? Tá sofrido, hoje tem, amanhã não tem. Então é muito complicado isso. E quando você tem filhos, são mais pessoas para você sustentar na sua casa. Então o gasto é maior. E uma pessoa só trabalhando é difícil. Então, no meu entendimento de antigamente, a pessoa que é criada assistindo o filme da Disney, entendeu? Porque é o que eu falo, Preciosa. A única historinha de, sei lá, de princesa, que príncipe, essas coisas não existem, entendeu? A única historinha que eu vejo que é real é os 3 porquinhos. Construa a sua casa tijolo por tijolo, porque senão o lobo mau vai assoprar e tudo vai acabar, entendeu? É a única história. Então você tem que realmente ralar, você tem que suar, você tem que construir as suas coisas, entendeu? Com uma boa base, pra ninguém vir depois e destruir o que você construiu, entendeu? Então, Preciosa, eu acho que a gente tem que estar bem em todas as fases da vida. A gente tem que estar bem espiritualmente, a gente tem que estar bem familiar, a gente tem que estar bem no nosso coração, a nossa autoestima, a gente tem que estar bem com a nossa saúde. É um pilar a nossa vida. Se a gente não construir tudo bonitinho, se alguma coisa estiver fora do lugar, a gente não vai ficar bem. Então, assim, não adianta você estar rica, com a pessoa que te ama, você ama ela, com a família toda com saúde, mas a sua vida espiritual tá ruim. Não adianta, entendeu? Você tem que realmente cuidar de todas as partes, porque uma hora ou outra isso vai pegar em você. Isso vai pegar, porque pode ser em qualquer área, tá, Preciosa, né? É igual você tá, às vezes, bem espiritualmente, bem com várias coisas, mas não tá cuidando da sua saúde. Uma hora isso vai pegar. Então a gente tem que cuidar realmente de tudo, né? Então, Preciosa, eu me vi numa situação muito complicada com o Ney. O Ney, eu nunca fui muito de cuidar dessa minha parte espiritual. Eu hoje tenho um entendimento melhor e o Ney, ele é muito apegado a essa questão da igreja, ele gosta muito, ele vai dar forças pra ele e eu entendo isso demais, mas antes eu não entendia tanto assim. Porque o Ney, ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, meu amorzinho, né? Não vou ficar fazendo propaganda também, né, amiga? Ele tem lá seus defeitos, ele ronca. Você já viu o vídeo do Ney roncando? Gente, ele ronca muito alto, é de estremecer as estruturas da casa. Mas enfim, né? Então, assim, eu gosto muito e eu admiro muito um homem que tem atitude. Tem que ter atitude. E por mais que as pessoas falam assim, cara, ó, a mulher tem que se bancar, tem que se bancar, mas a mulher acho que não tem que bancar tudo, sabe? Às vezes eu fico pensando, cara, eu nasci na época errada, porque não é possível. Porque na minha cabeça, você pode até falar, Preciosa, sua cabeça é machista, tá errada. Mas na minha cabeça, Preciosa, o homem tem que ter condições de sustentar a casa. Na minha cabeça é isso. Eu posso sustentar a casa porque eu trabalho, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou mulher e porque mulher pode tudo? Eu posso. E se precisar também, né? Se eu quiser e se precisar, porque é o que geralmente acontece com a maioria das pessoas. Que se for pra eu sustentar a casa, que seja porque realmente precise e porque eu posso. E não porque eu tô casada com uma pessoa folgada e sem motivação pra fazer nada pra me ajudar, né? Mas na minha cabeça não entra um homem não trabalhar, não se esforçar pra conseguir o dinheiro dele, né, o dinheirinho dele de cada dia pra ajudar em casa no que ele puder, entendeu? Pra mim não entra na minha cabeça, Preciosa. O homem tem que lutar mais do que a mulher pra conseguir bancar a família, pra sustentar a família. Sabe por quê? É bíblico. É bíblico, Preciosa, que o homem tem que sustentar a família. Mas não entrando em questão religiosa, até porque quem sou eu pra falar da Bíblia? Porque eu realmente não estudo a Bíblia igual o papai já estuda a Bíblia, né? Estuda, ele gosta. Todo dia depois da igreja tem a aula lá na igreja dele, que é pra estudar a Bíblia. Então, assim, não sou eu, quem sou eu pra falar da Bíblia, né? E tem gente que usa a Bíblia só pro que convém, né? Eu tô usando aqui, eu tô usando pra que me convém, né? Mas, enfim, é bíblico. O homem é sustentar a casa. E no meu conhecimento, criada pelos filmes da Disney de princesa, o homem era isso, entendeu? O homem era o que tomava atitude, o que sustentava a casa e tudo mais. E eu me vi, Preciosa, numa situação complicada no quê? Eu com filho, né, eu tinha o Gael só na época, e eu trabalhava em um AMA, que é como se fosse um pronto-socorro, que pra quem não sabe, eu sou técnica de enfermagem. E eu trabalhava nesse AMA, e eu ganhava um salário bom. Eu ganhava o que eu ganho hoje, há anos atrás, 2014, 2015. Então, assim, era um dinheiro legal que dava pra sustentar a casa. E o que aconteceu foi que o Ney também trabalhava, então a gente vivia uma vida ok, nada de luxo, nada demais, porque a gente tava juntando dinheiro para comprar o nosso primeiro carro, né? Que foi o carro que foi roubado. Então a gente viveu um bom tempo guardando dinheiro. Eu trabalhando e o papai trabalhando também. E ele frequentava uma igreja, Preciosa. E essa igreja a gente conheceu porque ela fazia cédula, sabe? Fazia reuniões na casa da minha prima. A gente conheceu essa igreja e depois eles abriram uma igreja de verdade.
E o Ney amou o pastor. O pastor, assim, ele era uma pessoa, assim, que tinha lábia. Falando português correto, ele tinha lábia, né? Então, assim, ele ganhou muita gente, com certeza. Não tô falando que isso é errado. Se você usa a lábia pro bem, ok. Mas se você usa a sua lábia pro mal, né? Pra ficar convencendo as pessoas do que não existe, é bem complicado. Ainda mais quando você é um pastor, né? Eu não tenho nada contra nenhuma religião, Preciosa, não. Existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Na família, fora da família, no trabalho, na escola, na igreja, na política, em todos os lugares existe gente boa e gente ruim, tá bom? Eu não tô falando mal de igreja, pelo amor de Deus, Preciosa, não é isso, tá? Mas o Ney é uma pessoa muito ligada a essa questão de espiritual, de Deus, de ler a Bíblia, de dar valor pras coisas. Ele é muito assim. Isso não é errado. Só que o Ney é um pouco inocente para algumas coisas, entendeu? Então, o que aconteceu foi que o Ney perdeu o emprego. Ele foi mandado embora da empresa que ele tava. E tudo bem, porque naquela época era muito mais fácil conseguir emprego do que hoje, depois de uma pandemia. Então, naquela época, assim, ele saiu, era um emprego de telemarketing. Então, logo ele ia conseguir outro, porque ele tinha experiência. O Ney é um ótimo funcionário, vocês não estão entendendo. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca. Ele é o tipo de funcionário que você pode pedir pra fazer hora extra, ele faz. Ele veste a camisa da empresa mesmo. Eu sempre admirei muito isso nele, né? Ele era aquele chato da empresa. Ele agia como se ele fosse o dono do negócio, entendeu? Porque ele era chato mesmo. E ele sempre foi muito trabalhador. E eu sou apaixonada em homem trabalhador. Ele começou a frequentar essa igreja, né? Quando ele ainda estava trabalhando. E de repente ele perdeu o emprego. E o pastor começou a... tipo assim, como eu posso dizer? Explorar. Eu vou falar o português bem correto, Preciosa. Eu espero que você não me leve a mal, tá? Não tô falando mal do seu pastor. Eu tô falando mal desse pastor específico da igreja do meu marido que ele frequentava, tá bom? Então, o que aconteceu? Eu trabalhava lá no AMA e meu marido perdeu o emprego. Até aí eu tava super de boa, tranquila. E nisso, ele começou a frequentar mais a igreja. Porque agora ele tinha mais tempo pra se dedicar à igreja, já que ele só ia uma vez por semana e tinha semanas que não dava pra ele ir. Então ele começou a ir 3 vezes por semana nessa igreja. E o pastor começou a gostar dele, ver o empenho dele, ele tava lá, ele queria saber, ele queria se informar, ele queria estudar a Bíblia, ele queria entender melhor, já que ele não foi criado num ambiente assim de ir pra igreja certinho. A mãe dele é católica, né? E o pai dele agora é evangélico, mas ele era de outras religiões. Então ele começou a ir nessa igreja. Minha filha, você não tem noção não, Preciosa, do que mudou esse homem, do que mudou a cabeça dele. Até que o pastor começou a chamar mais ele pra ir pra igreja e nomeou ele membro da igreja de alguma coisa. Nomeou ele alguma coisa da igreja lá que eu não sei o nome mais. Eu não sei mais o nome, Preciosa, não lembro. Mas nomeou ele esse negócio da igreja aí. Amor, você não vai procurar um emprego pra trabalhar, que não sei o quê? Eu quero muito isso, eu quero muito aquilo, a gente precisa, né, trabalhar e tal. E eu sozinha, com o meu mísero trabalho de técnica de enfermagem, não conseguia, Preciosa. E aí, tudo bem. E aí eu via que ele tava sempre me enrolando. E eu, como mulher, tinha medo de magoar os sentimentos de um homem, falando pra ele que ele não tava trabalhando, que ele tava desempregado, que ele precisava arrumar dinheiro. Então eu ficava sempre evitando falar. E aí quando eu ficava de TPM, eu acabava explodindo e falava da forma mais ignorante e grossa possível. E isso só acabava em briga e discussão. E aí eu comecei a criticar o pastor e falar assim pra ele: você não tá percebendo o que tá acontecendo? Você faz tudo pra igreja. O Ney começou a ir pra igreja todos os dias. Ele chegava a ir pra igreja, tipo assim, Preciosa, de manhã, 9 horas da manhã que abria, e só voltava à noite. Tudo era pecado, tudo era errado. Se você não fizer isso pra igreja, você tá errado. Como que você não vai ficar lá na igreja, limpando a igreja o dia inteiro? Como que você não vai ficar cobrando as pessoas pra dar o dízimo? É errado, você tá errando com a igreja. E isso pesava na cabeça do Ney, entendeu? E ele acabava fazendo as coisas. Enquanto isso, eu ficava só quieta e aguentando, só quieta e segurando, né, a bronca ali, né? Aí um dia eu resolvi tomar coragem, num momento de calma, eu falei pra ele, eu falei: amor, você precisa arrumar um emprego, porque tá muito difícil, eu não tô aguentando mais, tá muito complicado, entendeu? E nisso, ele olhou pra minha cara e falou assim: o pastor falou pra mim que Deus falou pra ele que eu não vou trabalhar mais, que eu não preciso trabalhar mais. O pastor falou pra ele que eu não preciso trabalhar mais. Aí, Preciosa, eu saí do AMA, eu fui mandada embora do AMA, porque eu sou o quê? Sou trouxa, parabéns, né? Sou eu mesma, exatamente. O que aconteceu pra eu ser mandada embora? Eu briguei com uma médica, porque ela mandou uma paciente com os sinais vitais alterados, vou
explicar assim, né? Ela era a chefe dos médicos, ela mandou o paciente embora, ela mandou eu mandar a paciente embora, né? Com sinais vitais todo alterado. Ela era chefe dos médicos, se achava, porque ela estava atrasada para uma festa. Ela não ia mandar o paciente para o hospital, porque ela teria que ir junto para poder explicar o caso, explicar o que fez com a criança. Acho que a menina tinha 4 aninhos. Linda. Deu uma discussãozinha ali, eu falei, então manda embora você, porque eu não acho certo, eu não vou mandar. Deu uma discussãozinha ali básica, eu passei pra enfermeira, a enfermeira dispensou. Porque eu falei, eu não vou, só que todo mundo já ficou com raiva de mim, porque eu falei, vai lá você e faz você, né? Tô dando uma resumida, porque foi tenso na hora, né? Você vai bater de frente com o médico? Não pode, médico é Deus na terra, né? Tem médico que se acha, né? E no dia seguinte a mãe não tava lá, Preciosa? Perguntando pra mim quem que foi a médica que deu alta pra ela, porque a médica não teve nem coragem de olhar pra cara dela pra dar alta. Aí ela pegou e falou, eu vou matar essa médica, porque ela me deu alta e eu passei mal com na madrugada inteira com a minha filha, levei pro hospital de madrugada e o médico falou pra mim que se eu não tivesse chegado lá a tempo, a minha filha podia ter acontecido pior. Enfim. E nisso a médica ficou com raiva de mim. Porque eu falei pra ela que era a médica que tava atendendo a filha dela. Ah, era segredo, gente, eu não sabia que era segredo. E eu já tava por aqui da médica, sabe? E aí, enfim, aí teve esse caso. Acabei sendo mandada embora. Eu saí como errada da história, né? Eu expliquei pra gerente da unidade tudo o que aconteceu. Eu expliquei, olha, eu vi todos os sinais vitais. Cheguei na médica e falei pra médica, falei, olha, a febre dela não melhorou, a saturação dela tá baixa, a respiração dela tá horrível, tá parecendo um cachorrinho tentando puxar o ar, e ela não melhorou, e a unidade já ia fechar. Ela olhou pra mim e falou assim, eu não vou fazer mais nada, passa essas receitas aqui pra ela, me deu um bolo de receita, falou assim, médico bom é médico que passa um monte de receita, fala pra ela ir pra casa e fala pra ela que se acontecer alguma coisa, se não melhorar até amanhã, aí ela procura um hospital. E aí eu falei, mas ela tá com a saturação ruim. Aí ela, eu não posso fazer nada. Você é a médica? Você não é a médica. Eu tenho uma festa pra ir e eu já tô atrasada. E ela falando comigo, guardando as coisas na bolsa dela e se maquiando ao mesmo tempo, sabe? Pra poder ir pra festinha que ela tinha que ir. Então, assim, gente, nem queira saber. Enfim, quando eu falei, eu falei pra enfermeira, enfermeira, aconteceu isso, isso e isso. Aí ela falou, e o que a médica falou? A médica falou que é pra eu dispensar. Aí ela falou, então vai lá e dispensa. Aí eu falei, eu não vou dispensar. Ela tá ruim. Como é que a gente vai mandar? A gente não tinha que mandar ela pro hospital? Aí a enfermeira falou assim, é verdade, a gente tinha que mandar ela pro hospital. Mas pra mandar pro hospital, a médica tinha que ir. E cadê a médica? Já foi embora, minha filha. Guardou tudo na bolsinha e foi embora. Aí ela falou, a médica não mandou você dispensar? Então vai lá e dispensa. Aí eu falei, então vai lá e dispensa você. Falei pra ela. Aí ela pegou e falou, ficou com raiva, tomou a fichinha da minha mão e falou, vem comigo. Aí a gente foi lá e explicou pra mãe. Gente, eu fiquei tão mal esse dia, tão mal, que eu dormi já pensando, eu sabia que alguma coisa de ruim ia acontecer. E aconteceu, Preciosa. E aí foi isso, eu fui mandada embora. E nisso, meu marido sem trabalhar. Então foi uma situação, uma fase muito conturbada. Eu recebi, né, depois aquelas... que você recebe, né, quando você é mandado embora? Seguro-desemprego, eu recebi e tal. Mas o seguro ia acabar e eu precisava trabalhar. E ele também precisava trabalhar. Aí o papai vem me falar que o pastor falou pra ele que não era pra ele trabalhar mais pra ninguém, que era pra ele se dedicar à obra da igreja. Nossa, mas eu fiquei mal. E aí eu comecei a jogar várias coisas na cara dele, comecei a falar, que esse pastor é isso, que esse pastor é aquilo, que é errado, que é isso, que é aquilo, e não sei o que, não sei o que. E aí sabe o que o meu marido falava pra mim? Cuidado que você tá mexendo com o filho de Deus, não pode. E eu sou filha de quem, querido? Eu sou filha de... Nossa, mas, gente, foi uma loucura aqui em casa, você não tem noção. Porque além de tudo isso, ainda tinha intromissão da família, que ficava contra mim. Tipo, cara, ele tá indo pra igreja, e você que não tá indo, sabe? Era tipo assim. E eu acho isso, a gente tem que balancear tudo. Então tem que estar bem na igreja, tem que estar bem com a sua religião espiritualmente, você tem que estar bem. Independente de qual religião, tá, Preciosa? Tô só falando assim. Que você tem que cuidar da sua espiritualidade, da sua fé. Você tem que cuidar. Mas você tem que cuidar da sua família, da sua casa, da sua saúde. Entendeu? É muita coisa. E nisso, Preciosa, o que aconteceu? Depois de muita briga, o Ney começou a enxergar. Eu passei muito tempo calada. E quando eu comecei a falar os detalhes das coisas, ele começou a abrir o olho devagarzinho. Mas graças a Deus isso aconteceu. E hoje, na igreja que ele tá, é muito maravilhosa. Aí um dia teve uma festa na igreja do Ney.
né? E aí ele falou, não, eu quero que você vai, você vai, você vai. Chegou lá, era um negócio de mulheres, encontro de mulheres, festa das mulheres, uma coisa assim. Aí eu falei, tá bom, eu vou, né? E a pastora da igreja, um amorzinho de pessoa, sempre uma bonequinha toda empetecada. Eu falei, eu vou, né? Ela é gente boa, tal, eu vou. Fui, né? Fui lá. E eu me sentia muito deslocada. Sabe quando você se sente excluída? Eu ficava meio que sozinha no canto junto com o Gael, assim, meio me sentindo realmente excluída. E às vezes eles tentavam me discernir numa conversa e eu não concordava com as coisas, Preciosa. Eu não concordava. E aí o que foi o estopim foi que eles estavam numa rodinha e eu pensei comigo mesma, não, eu vou me enturmar, eu vou tentar. Às vezes eu tô errada, eu que não vou pra igreja mesmo, entendeu? Então eu vou me enturmar. Ia lá e me enfiei lá, né, no meio do povo. Aí tava lá todas as mulheres conversando e a pastora me fala o seguinte: porque eu rezei tanto, porque eu queria tanto essa saia, tanto, e eu orei pra Deus, eu falei, Deus, toca no coração de alguma irmã pra me dar essa saia de presente, porque é caro e eu não consigo comprar. Toca no coração. E nisso, Preciosa, eu estava trabalhando já em outro emprego, eu já tinha arrumado outro emprego, eu estava incansavelmente procurando outro emprego e eu consegui um emprego no hospital chamado Prevent Senior, conhece? Um hospital de idoso. E eu lidava com situações nesse hospital muito difícil. Eram mortes diárias, entendeu? De pessoas que estavam em situação difícil, terminal, triste, que acabava comigo por dentro, sabe? E aí a igreja, e talvez fosse um refúgio pra mim. Eu tava numa situação precisando de uma coisa espiritual, tipo assim, Deus, não é justo uma pessoa fazer embora desse jeito, sabe? Eu ficava com isso na minha cabeça e eu achava assim que eu precisava realmente ir na igreja. E aí a moça me vem e me fala uma coisa dessa. Ai, Deus, toca no coração pra eu receber uma saia. E aí Deus tocou no coração da irmã e a irmã me deu essa saia. E aí depois outra coisa, agora eu tô precisando de tal coisa. Não sei se era uma bolsa, não sei o que era. E aí eu tô aqui pensando, toca no coração porque eu quero... Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu definitivamente não vou vir mais nessa igreja. Eu não nasci pra isso. Não é possível que eu esteja tão errada assim, sabe? E aí eu conversei com o Ney. Falei, amor, aconteceu isso, isso, isso e isso. Porque eu me afastei depois, Preciosa. Falei, não vou tentar me enturmar não, porque não é o meu, não é. Eu pensando nos pacientes, morte daqui, morte dali. Gente, eu tava ficando maluca já, porque eu não conseguia deixar o trabalho no trabalho. Eu fazia trabalho pra casa. Eu rezava pedindo pela saúde do paciente pra ele melhorar, sabe? E eu tipo, não é possível que uma pastora peça isso. Eu não consigo, eu não entrava na minha cabeça. E eu conversando com o Ney falou assim pra mim, amor, olha, ele é pai dela. Deus é pai dela. Ela pode pedir o que ela quiser pra ele. E ele vai dar o que ele achar que é bom, entendeu? O que é certo. Então, tal. Ela não tá errada em pedir isso pra ele. E aí eu pensei, é verdade, ela não tá errada em pedir isso pra ele. Mas eu já falei pra vocês aqui, Preciosa, não querendo dar uma de santa nem nada. Eu não consigo assistir um jornal e depois pedir uma coisa que é dinheiro, uma coisa a ver com dinheiro. Eu não consigo pedir, eu não consigo. Tem tanta mãe chorando agora, tem tanta gente sofrendo, a gente sem ter o que comer, eu não consigo. Eu só agradeço, eu só falo, Deus, obrigada. E pra mim uma pastora tinha que ajoelhar no chão e tinha que orar por quem realmente tá necessitado e tá precisando. Era a minha visão. Eu tô errada? Eu não sei, Preciosa. Mas eu também não acho errado você pedir o que você quiser pra Deus. Porque Deus é maravilhoso, entendeu? Porque Deus consegue dar conta de tudo. E Ele tá cuidando de quem tá precisando e vai cuidar também dos seus desejos, sendo ele mais supérfluos ou não. Enfim, né? Mas aí, Preciosa, isso me encasquetou de um jeito que eu não gostei. E aconteceram diversas outras coisas na igreja que mexeram muito comigo. Já teve uma situação, Preciosa, que o meu marido foi pra igreja e ele ficou a noite inteira. Ele foi à tarde e ele dormiu na igreja. A igreja era na Cracolândia. Sim, era assim, a igreja aqui e a rua da Cracolândia aqui, ó. Juro pra vocês, ele ficou lá a noite inteira na igreja, com a porta aberta, sozinho, dormindo numa cadeira, porque o pastor falou pra ele que ele tinha que ir lá. O pastor ligou aqui na minha casa, eu com um filho pequeno, sozinha, entendeu? Ele ligou aqui e falou assim, vai lá cuidar da igreja, porque a porta da igreja caiu. Era aquelas portas de bar, sabe? Vai lá cuidar da igreja, que a porta da igreja caiu. E nisso, Preciosa, meu marido foi correndo lá ajudar. E aí eu falei assim, e o pastor? Por que o pastor não foi? A igreja dele. Por que ele não foi cuidar da igreja dele lá na hora? Porque ele disse que estava cansado e precisava dormir. E ele dormiu. E no outro dia, se eu não me engano, ele foi viajar.
Você entendeu? Eu achava isso um absurdo, um absurdo. Falei, amor, você não tá percebendo que você tá se doando demais pra igreja, não tá cuidando da sua família e tudo mais. E ele falava as coisas assim, gente, o que a igreja ensinou pra ele eram coisas que eu não concordava, que tava muito assim, destoando. Tanto que a igreja que ele tá agora, ele aprendeu coisas que ele fica tipo assim, meu Deus, amor, me perdoa, me desculpa, eu tava cego mesmo. Tanto que assim, ele não gosta de tocar nesse assunto, né? Porque ele se sente mal mesmo, ele chora. Ele não gosta de tocar, de lembrar dessa fase, porque essa fase foi uma fase muito conturbada, muito difícil. E eu não tinha dinheiro nem pra comprar um shampoo pra lavar meu cabelo. Eu lavava meu cabelo com sabonete, entendeu? Então foi uma fase conturbada e que o papai não gosta de falar muito sobre isso, porque ele realmente se sente mal. Porque de lá pra cá, as coisas mudaram muito, 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 muito. Então, assim, naquela época era fácil você conseguir um emprego, entendeu? Era fácil. E hoje em dia é muito mais complicado, ainda mais por conta da pandemia. E hoje eu vejo ele se esforçando, ele corre atrás de emprego, ele corre atrás do trabalho, né, dele, de contador, de contabilidade. Mas eu sei que é difícil, mas eu vejo o esforço que antes não existia, entendeu? E hoje existe esse esforço, porque a gente tem que cuidar de tudo, de todas as áreas da nossa vida, entendeu? Financeiro interfere muito, porque mexe muito com o psicológico. E mesmo hoje, o Ney conseguindo trabalho ali e aqui, tem dias que eu não durmo de preocupação com conta pra pagar. Eu sempre faço tudo na ponta da régua, da linha, certinho, com medo, preocupada. Então, eu nunca tô em paz. Eu sempre tô muito preocupada com essas coisas. Mas eu tento sempre viver o dia de hoje e entregar o meu futuro pra Deus. Porque eu tô caminhando, eu tô tentando, eu tô lutando. E aí, o que é mais engraçado foi que depois consegui outro emprego, saí desse, né, e fui pra outro emprego, porque esse me sugava muitas energias, eu cuidava muito de cadáver, né, então, assim, isso acabava comigo muito. Então, eu consegui outro emprego, Preciosa, que foi o meu último emprego, e eu encontrei várias mulheres que sustentavam a casa e o marido não trabalhava. E isso, pra mim, Preciosa, é uma coisa triste, porque tinha uma moça que ela trabalhava em 2 empregos. E eu trabalhava lá, junto com ela, e a nossa escala era 6x1. Então, a nossa folga, ela caía em qualquer dia da semana. E o outro emprego dela também era 6x1. Ela trabalhava lá de manhã e à tarde ela trabalhava no outro. Então, as folgas caíam em qualquer dia da semana e ela lutava constantemente para tentar fazer a folga cair no mesmo dia para ela poder descansar. O marido dela não trabalhava e não fazia absolutamente nada em casa. Ela chegava todo santo dia chorando, com o olho cheio de bolsa de quem chorou a noite inteira, mas nunca falava o que estava acontecendo, até que um dia ela estava comendo e chorando no café da manhã. E aí ela pediu pra eu trocar a folga com ela. E eu troquei a minha folga com ela, né? Porque pra mim não tinha muito isso, eu trabalhava em um só, né? E aí eu troquei a folga com ela e a gente começou a conversar. E aí ela se sentiu à vontade e começou a se abrir pra mim e falou pra mim a situação dela. Ela tinha um filho de 15 anos, que ela falou que não sabia o que acontecia com ele, que ele tava se envolvendo com amizades erradas, que ele ficava o dia inteiro fora de casa e que ela não tinha tempo de cuidar do filho dela. Porque ela trabalhava em 2, então ela saía de casa tipo 5 horas da manhã e só voltava 11 horas, meia-noite no outro dia, e tinha dia que o filho dela não tava lá, e ela perguntava pro marido dela, cadê tal pessoa? E ele falava, não sei, sabe? E ele ficava o dia inteiro em casa, e ela falou, olha, eu chego em casa, a casa tá uma bagunça, não tem comida pronta, eu tenho que fazer tudo, e eu trabalho em 2, meu marido não trabalha, ele não faz nada, ele não ajuda e não sei o quê. E, cara, aquilo me cortou o coração, porque não era só ela nessa situação. Tinha uma moça na recepção que também tinha filho, era casada, o marido não trabalhava. E detalhe muito importante, nessa moça da recepção, o marido dela andava com o carro dela enquanto ela ia pro trabalho de ônibus, tá? E eu tinha ela no Facebook como amiga, e eu via ele postando várias fotos, no bar com um amigo, ele no carro encostado com latinha de cerveja, bebendo e comendo às custas dela. Enquanto isso, ela trabalhava lá de recepcionista e à tarde ainda fazia coisa pra vender. O Ney é um presente pra mim, Preciosa. Ele é uma pessoa que me respeita, que me ama, porque eu faço testes pra ver se ele realmente me ama. Às vezes eu testo a paciência dele, só pra ter certeza que ele realmente me ama, entendeu? E aí eu vejo que ele realmente me ama, viu? E as coisas que eu aprendi com ele, e ele aprendeu pra mim, a gente se melhorou muito um pro outro. E se tem uma coisa que eu aprendi no nosso relacionamento, foi que a gente tem que ter diálogo. Que intimidade não é só ficar pelado um na frente do outro. Intimidade é a gente poder falar o que tá lá dentro da gente, a gente não consegue fazer com que ninguém veja sem a gente conversar.
Outra coisa também, é conversa, não é briga. Então não vale a pena você segurar e explodir igual uma bomba, igual eu fazia. Não adianta. Ele não vai te ouvir, vocês vão acabar brigando, entendeu? Não vai dar certo. Melhor coisa, pega um momento propício e fala aquilo sobre o que você acha que é importante falar pra melhorar a relação de vocês. Porque ficar pulando de galho em galho pra melhorar um relacionamento, ficar, tipo, trocando de marido, trocando de namorada, de esposa, pra sempre ter aquela coisa do começo da relação, não vale a pena. Porque depois vai cair na mesma. Se você não mudar, vai cair na mesma. O relacionamento vai ficar na mesma. Vai começar bom, porque todo relacionamento começa bom e maravilhoso. E depois vai virar a mesma coisa ou até pior, entendeu? Então é uma coisa que eu realmente aprendi, entendeu? Com o tempo. Com o papai, entre eu e ele. Claro que eu não tô falando pra você ficar com uma pessoa galinha, tipo assim, aquele homem galinha que pega todas, sei lá, um homem que não, sabe, que bebe, que bate depois em você quando chega em casa. Não tô falando pra você transformar esse homem que você tem numa pessoa melhor. Claro que nada te impede, você também pode fazer isso. Mas eu tô falando que se você tem um relacionamento, que a pessoa te respeita, que tem amor de verdade, que tem confiança, que tem, sabe, projetos futuros, sonhos futuros. Se não tiver sonhos, projetos futuros, faça, preciosa. Pesquise, invente alguma coisa pra vocês fazerem juntos. E modela, conversa. O que tem que... Eu sempre falo pra vocês, eu brinco, né, que eu adestrei o papai, né? É brincadeira, né, preciosa? Mas é assim, ele me adestrou também, digamos assim. Então, um vai melhorando o outro, sabe? E eu acho que não tem coisa melhor do que um relacionamento construído à base de diálogo, confiança, verdades, entendeu? Mas tudo tem seu jeitinho de falar. Você pode falar assim, Cristal, seu cabelo tá horrível hoje. Ou você pode falar, Cristal, eu acho que seu cabelo não tá tão legal hoje. Se você passar um creminho, ajuda e tudo mais. E é bom também quando você vem com um problema e já vem com a solução junto, tá? Amor, eu vou te falar uma coisa. A gente não tá saindo, a gente precisa começar a sair mais. Vamos fazer o seguinte? Todos os sábados a gente vai se dedicar a sair com as crianças. E todos os domingos vamos se dedicar a sair só eu e você. E vamos fazer assim, 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 para as crianças ficarem com a vovó. Entendeu? Alguma coisa do tipo, sabe? E eu lembro que também na igreja a pastora falava assim, ai, a sua mulher não gosta que você vem pra cá. Cuidado, hein? Deus tira. Deus vai tirar ela de você, porque ela não tá indo de acordo com a igreja, entendeu? De acordo com as leis de Deus. E eu me sentia tão mal com isso, preciosa. Aí eu lembro que nesse dia, inclusive, que eu fui lá na igreja pra falar com a pastora lá e não sei o quê, ela falou assim, ela chegou em mim de canto e falou assim pra mim, olha, não é por nada não, mas você tem que vir mais pra igreja, sabe por quê? Porque o seu marido, ele vive aqui, e aqui tem um monte de varoa, entendeu? Por isso que eu tô sempre aqui na igreja. Você acha que eu vou deixar o meu pastor vir aqui na igreja sozinho, com tanto de varoa que tem por aqui? Nem pensar, eu venho aqui junto com ele. Você confia deixar o seu marido aqui? Você criticando o seu marido lá em casa, falando que você não gosta? Enquanto isso, ele tá aqui, tá? Toma cuidado com isso. Aí eu falei bem assim pra ela, juro pra vocês, preciosas, eu não confio. Aí ela falou assim pra mim, você confia? Aí eu falei assim, não, eu não confio no Ney, eu confio em mim. Pronto. Eu não, se ele vai fazer uma coisa de errado, se não vai, o problema é dele. Eu confio em mim, entendeu? Porque eu sei o quanto que eu sou boa, o quanto que eu me esforço, o quanto que eu sou, sabe? Quanto que eu luto atrás, eu faço o melhor que eu posso. Se ele quiser desperdiçar tudo isso, o problema é dele, entendeu? E na situação que ele tava, olha, minha filha, não sei não, viu? Mas enfim, preciosa. Me conta, preciosa, você concorda com isso? De que uma das coisas que atrapalha o relacionamento, assim, mais atrapalha é a intromissão e o financeiro. E em terceiro lugar é a traição? Me conta aqui se você concorda com isso, tá bom? Beijo no seu coração, preciosa. E até o próximo vídeo, sua linda! Melhoras, viu, pra você, bem? Um relacionamento maravilhoso. Tchau!